um renomado empresário, visitava o túmulo de seu pai no interior de Minas Gerais, depois de passar anos morando na Europa, onde criou um negócio de sucesso no ramo de importação. De repente, uma pequena garota pede um pouco de dinheiro em pleno cemitério, e Gerson fica curioso para saber mais sobre sua vida. No entanto, ninguém poderia imaginar que o que ele estava prestes a descobrir mudaria sua vida para sempre. Gerson Alves, um renomado empresário de São Paulo, estava em uma missão pessoal que o levou a um cemitério em sua cidade natal, no estado de Minas Gerais. A beleza do outono, com suas folhas douradas e vermelhas caindo suavemente, contrastava fortemente com o peso que ele carregava em seu coração. Embora o cenário fosse encantador, Gerson não conseguia se desprender da tristeza que sentia. Há 6 anos, Gerson havia largado tudo no Brasil para fazer faculdade na Europa. Ele já tinha crescido sem a mãe, que morreu quando ele era pequeno. Então teve apenas 2 difíceis despedidas quando deixou o interior de Minas Gerais. Seu pai, Ernesto, e sua então namorada, Paola. No meio da graduação, Gerson escolheu trancar o curso e abriu uma empresa reconhecida no ramo de importação que lhe garantiu a aposentadoria antes mesmo dos 30 anos de idade. Após chegar ao cemitério, ele caminhou com passos pesados entre os túmulos e sua mente estava absorvida em pensamentos de arrependimento e dor. O motivo de sua visita era profundamente pessoal. Ele vinha prestar homenagem a seu pai, Ernesto Alves. O pai de Gerson havia falecido há algum tempo e, devido às suas intensas responsabilidades profissionais em sua empresa, Gerson nunca teve a oportunidade de se despedir como gostaria. Ao achar o túmulo, Gerson se ajoelhou na frente da lápide. A inscrição simples exibia o nome de Ernesto e as datas de nascimento e falecimento, ao lado do nome e das respectivas datas de sua mãe. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Gerson enquanto ele murmurava, em um tom carregado de arrependimento: "Me desculpe, pai. Eu queria estar aqui para te dizer adeus. A vida foi tão corrida. Fora do país, eu nunca consegui encontrar um momento certo para estar ao seu lado." O lamento de Gerson parecia ecoar na quietude do cemitério, e o som das folhas secas sob seus joelhos intensificava a sensação de solidão. Ele fechou os olhos por um momento, tentando se reconectar com as memórias do pai e encontrar algum consolo em suas lembranças. No meio desse silêncio carregado de emoção, uma voz infantil interrompeu o momento. "Senhor, você pode me ajudar?" Gerson abriu os olhos abruptamente, surpreso com a presença de uma voz tão inesperada. Ele levantou a cabeça e olhou ao redor, tentando identificar a origem da voz. À sua frente, uma menina pequena, com cabelo castanho claro e olhos grandes e curiosos, estava parada a alguns metros de distância. A garotinha usava uma roupa simples e sua expressão era de preocupação. Gerson se levantou, ainda atordoado pela súbita interrupção. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" A menina não respondeu de imediato, mas seus olhos continuavam a brilhar com uma mistura de temor e esperança. "Eu me chamo Gabriela e costumo vir aqui normalmente", ela disse, com a voz tremendo ligeiramente. "Minha avó sempre pede." Gerson observou a menina com uma mistura de surpresa e preocupação. A presença dela ali, no cemitério e com a aparência que tinha, era inesperada e desconcertante. "Você está pedindo dinheiro?" Gerson perguntou, um pouco confuso com a situação. Ele esperava encontrar alguém com um problema específico, não uma criança em tão precárias condições. Gabriela baixou o olhar, visivelmente envergonhada. "Sim, senhor. Minha avó me obriga a vir aqui para pedir esmolas, porque as pessoas costumam dar mais quando estão tristes. Elas ficam comovidas que nós precisamos de ajuda e acabam doando mais do que em outros lugares." O coração de Gerson se apertou ao ouvir isso. A revelação da menina não apenas ampliava a complexidade da situação,
mas também fazia com que ele refletisse sobre a dura realidade enfrentada por ela e sua avó. Ele sentiu um impulso de compaixão, movido pela inocência e pela luta, visível nos olhos de Gabriela. Eu entendo, Gerson respondeu, tentando manter a voz tranquila. Mas por que você não está na escola, brincando com outras crianças? Por que precisa ajudar sua avó desse jeito? Gabriela hesitou por um momento, como se pesasse suas palavras com cuidado. Eu tenho que ajudar em casa, ela explicou. Minha avó está doente e não consegue trabalhar. Eu faço o que posso para ajudar a conseguir um pouco de dinheiro, mesmo que seja apenas pedindo esmolas. Se eu não estiver aqui, ficamos sem nada. A resposta de Gabriela trouxe uma nova onda de empatia a Gerson. Ao ouvir a situação dela, uma revelação ainda mais marcante surgiu. Gabriela, ele disse suavemente, isso é curioso. Seu nome é o mesmo que o da minha mãe. Os olhos de Gabriela se arregalaram de surpresa. Entendi. Ela era legal? Gerson respirou fundo, tentando processar o choque e a emoção que sentia. Sim, muito legal, mas morreu quando eu ainda era pequeno. Ele disse, antes de continuar. Fico surpreso em encontrar você aqui. Vou ajudar você e sua avó. E gostaria de saber mais sobre a sua situação. Vamos ver o que podemos fazer para melhorar isso. Gabriela sorriu timidamente e uma pequena faísca de esperança piscou em seus olhos. Obrigada, senhor. Isso significa muito para mim. Refletindo sobre aquilo, Gerson decidiu que não poderia deixar Gabriela e sua avó em sua situação atual. A coincidência do nome parecia um sinal para ele. Venha comigo, ele disse, com uma expressão de determinação. Vou comprar roupas novas para você e também levar alimentos para sua avó. Podemos fazer isso agora mesmo. Gabriela, com olhos arregalados de surpresa e uma chama de esperança no coração, olhou para Gerson. Você faria isso por mim? Ela disse, com a voz tremendo de emoção. Sim, Gerson confirmou, acenando com a cabeça. Vamos encontrar algo melhor para você e sua avó. Com um gesto decidido, Gerson pegou a mão de Gabriela e começou a caminhar em direção à saída do cemitério, determinado a ajudar a menina e sua avó de qualquer maneira que pudesse. O destino havia lhe dado uma oportunidade inesperada de fazer a diferença, e ele estava pronto para aproveitá-la. Emocionada e um pouco desconfiada, Gabriela aceitou a oferta. Enquanto caminhavam juntos para o carro de Gerson, ele sentiu uma leve sensação de alívio e propósito, como se essa ação estivesse ajudando a suavizar sua própria dor e arrependimento. O caminho até o mercado foi silencioso, mas Gerson estava imerso em pensamentos sobre o que acabara de descobrir e a oportunidade de fazer a diferença. Quando chegaram ao mercado e Gerson começou a escolher roupas e alimentos, Gabriela observava com um olhar de gratidão. Após as compras, Gerson dirigiu em direção à casa de Gabriela. Poucos minutos depois, o carro parou em frente a uma casa antiga e maltratada. A estrutura era visivelmente desgastada, com a pintura descascando e um jardim descuidado. É aqui que eu moro, Gabriela disse, apontando para a casa com uma leve hesitação. Gerson desceu do carro e seguiu Gabriela até a entrada da casa. A porta se abriu lentamente e uma mulher idosa apareceu, vestida com uma camiseta desbotada e com uma expressão de cansaço. O encontro estava prestes a revelar ainda mais sobre a vida de Gabriela e sua avó. Quando Cristina abriu a porta, Gerson e Gabriela se depararam com uma visão que não esperavam. A mulher estava segurando uma garrafa de cachaça quase vazia, com a expressão de cansaço e incredulidade no rosto. Seus olhos se arregalaram ao ver Gerson e a menina em frente à porta. Quem é você? Cristina perguntou defensiva, mas com a voz carregada de surpresa. Gerson, tentando manter a calma, respondeu. Eu me chamo Gerson. Encontrei Gabriela no cemitério e decidi ajudar. Trouxe algumas roupas e alimentos para vocês. Cristina olhou para Gerson com um olhar misto de
curiosidade e ceticismo. Eu não sei se você deveria estar aqui, ela disse, com a voz tremendo um pouco. Ela hesitou, como se estivesse lutando com suas próprias emoções. Por favor, Gerson insistiu. Deixe-me ajudar. O que está acontecendo aqui? Com um suspiro profundo, Cristina pareceu finalmente se render. Eu devo explicar, ela começou, com a voz carregada de um peso emocional. Eu não sou a avó biológica de Gabriela. Eu era a babá dela, quando sua mãe a deixou comigo para procurar emprego em São Paulo. Na época, eu assumi a responsabilidade por ela. Mas a verdade é que eu estou aqui por necessidade financeira. O dinheiro que Gabriela pede em esmolas é o que uso para pagar o aluguel e, bem, para as minhas próprias necessidades, como o álcool. A revelação de Cristina deixou Gerson atônito e seu coração se apertou ao ouvir a história. Ele sentia uma mistura de tristeza e raiva, sabendo que Gabriela estava vivendo em uma situação tão difícil por causa das circunstâncias complicadas em que se encontrava. Eu não sabia o que mais fazer, Cristina continuou, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Eu tentei o melhor que pude, mas estou lutando para manter tudo funcionando. Neste momento, Gerson olhou para Gabriela, que estava de pé ao seu lado, com os olhos grandes e cheios de uma tristeza que parecia ultrapassar sua idade. Ele sentiu uma profunda compaixão pela menina e pela situação desesperadora em que ela estava. Não se preocupe com isso agora, Gerson disse suavemente, tentando oferecer um pouco de conforto. Vamos encontrar uma solução melhor para Gabriela. Quero ajudar a garantir que ela tenha um futuro melhor, nem que ela venha morar comigo. Cristina escutou a proposta de Gerson com um olhar desconfiado, ainda lutando para aceitar a oferta inesperada. A garrafa de cachaça balançou levemente em suas mãos, como se a visão do que estava acontecendo estivesse misturada com sua própria luta pessoal. Você está dizendo que quer ajudar sem exigir nada em troca? Cristina perguntou, com uma sombra de desconfiança em seus olhos. Isso soa bom demais para ser verdade. E se você não cumprir com o que prometeu, se não nos ajudar, como disse, não haverá lugar onde você possa se esconder de mim. Gerson percebeu a profunda desconfiança e a dor nas palavras de Cristina. Ele sabia que a situação dela e de Gabriela estava longe de ser simples e entendia a necessidade de provar que sua oferta era genuína. Eu entendo suas preocupações, Gerson respondeu com firmeza. Mas minha intenção é realmente ajudar. Eu quero oferecer a Gabriela uma vida melhor e estou disposto a fazer o que for necessário para isso. Não vou exigir nada em troca e prometo cumprir com o que estou oferecendo. Cristina o avaliou com um olhar crítico, mas a sinceridade nas palavras de Gerson parecia começar a alcançar o coração dela. Depois de um momento de hesitação, ela finalmente assentiu, com seu rosto ainda marcado por uma expressão de dúvida. Está bem. Eu tenho certeza que a mãe dessa garota jamais vai voltar, ela disse com um suspiro. Se você está realmente disposto a ajudar, então eu aceito. Mas, por favor, não me faça ter que cobrar a sua promessa. Eu vou cumpri-la, Gerson garantiu com uma expressão de determinação. Vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir um futuro melhor para Gabriela. Você pode contar com isso. Cristina deu um breve aceno de cabeça e deixou a porta aberta, permitindo que Gerson e Gabriela entrassem na casa. Gerson se sentiu aliviado, mas a consciência de que tinha assumido uma grande responsabilidade pesava sobre ele. Ele sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, não apenas para ajudar Gabriela, mas também para enfrentar as questões legais e burocráticas necessárias para proporcionar uma mudança duradoura e significativa na vida da garota. Assim, Gerson e Cristina combinaram que, dali a alguns dias,
Gabriela seria enviada para viver com ele na cidade grande. Ao retornar a São Paulo, onde estabeleceu o principal escritório de sua empresa no Brasil, Gerson sabia que precisava compartilhar sua decisão com sua esposa, Adriana. Ele estava ansioso para discutir o futuro de Gabriela e as mudanças que isso traria para suas vidas. No entanto, a conversa não seria fácil, pois Adriana tinha uma visão de mundo muito diferente da sua. Adriana, uma mulher de aparência impecável e uma paixão por exibir sua riqueza e organizar festas, estava na nova mansão que haviam alugado há pouco tempo, preparando uma nova recepção às suas amigas. O ambiente era elegante, com luzes cintilantes e música suave tocando ao fundo, em um reflexo claro de seu amor por ostentação e sua aversão a qualquer coisa que pudesse perturbar seu estilo de vida sofisticado. Gerson se aproximou dela com o coração pesado e as palavras preparadas. Adriana, eu preciso falar com você sobre algo importante. Eu tomei uma decisão que vai impactar nossas vidas. Decidi adotar uma menina chamada Gabriela, que conheci no interior de Minas, enquanto visitava o túmulo do meu pai. Adriana, que estava ajustando um arranjo de flores, virou-se para ele com uma expressão de surpresa e desdém. Adotar uma menina? Você deve estar brincando. Crianças não estão em nossos planos, Gerson. E você está disposto a abrir mão de seus próprios sonhos e desejos por causa de uma menina desconhecida? Gerson sentiu um aperto no peito ao ouvir a reação fria de sua esposa. Não é uma decisão que tomei por impulso. Gabriela precisa de amor e cuidado. Eu sinto que tenho uma responsabilidade com ela. A menina tem o mesmo nome da minha mãe e isso tocou meu coração. Eu pensei que você entenderia isso. Adriana interrompeu-o com um gesto impaciente. Gerson, por favor, não estou disposta a abrir mão do que eu quero por causa de uma criança que apareceu do nada. Este não é o momento para ser impulsivo e tomar decisões sem me consultar. Eu construí uma vida para nós com muito esforço e agora você quer mudá-la por uma razão que não faz sentido. Gerson tentou argumentar, mas sua voz estava carregada de frustração e dor. Não é apenas sobre mudar nossa vida, Adriana. É sobre fazer a coisa certa. Gabriela precisa de um lar e de cuidados. Minha decisão vem de um sentimento profundo de responsabilidade e amor. Algo que eu pensei que você pudesse entender. Com uma expressão cada vez mais irritada, Adriana não estava disposta a ceder. Você está sendo irracional. Eu não quero ser mãe e estou insatisfeita com essa nova situação. Eu não tenho espaço em minha vida para uma criança. Não posso e não quero mudar nossos planos por causa disso. Gerson sentiu uma sensação de desespero. Então, o que você está dizendo? Adriana, claramente exasperada, fez um gesto amplo com a mão. Estou dizendo que se você está tão determinado a seguir com essa decisão, eu não posso continuar com isso. Nós vamos acabar nos separando. Aquelas palavras caíram como um peso em cima de Gerson, que ficou em silêncio, atônito e ferido. A decisão de Adriana parecia final e aparentemente não havia como reverter a situação. Enquanto ela se afastava, Gerson sentiu o impacto de suas palavras e a tristeza por ver seu casamento se desintegrar devido a uma decisão que ele acreditava ser a coisa certa. O dilema agora era claro. Gerson enfrentava uma nova realidade, onde teria que lidar com a separação de sua esposa e a responsabilidade de adotar Gabriela. Tudo ao mesmo tempo. A decisão de Adriana deixou Gerson devastado, mas ele sabia que não podia permitir que a situação o desviasse de seu propósito. Com o coração pesado e a mente focada, ele decidiu se dedicar a Gabriela, agora seu único e mais importante foco. A estrada à frente seria difícil, mas Gerson estava determinado a seguir em frente com sua decisão, mesmo que isso significasse enfrentar um futuro incerto. Poucos dias após a decisão final, Gabriela chegou a São Paulo.
A viagem foi marcada por uma mistura de emoções para a menina: ansiedade pela viagem, esperança no futuro e uma sensação de desconforto ao se deparar com uma nova cidade e uma nova vida. A chegada dela foi recebida por um silêncio tenso, pois Adriana ainda estava na casa, visivelmente descontente com a situação. Mesmo assim, a primeira manhã de Gabriela em São Paulo foi marcada por uma sensação surreal. A casa de Gerson, apesar de sua grandeza, parecia fria e impessoal para Gabriela, que estava acostumada com a simplicidade da casa antiga e maltratada, onde vivia com Cristina. Gerson fez o possível para garantir que a menina se sentisse acolhida, embora soubesse que as mudanças seriam um desafio para ambos. Com o passar das semanas, a vida de Gabriela começou a se transformar de maneira impressionante. Gerson fez questão de proporcionar à garota uma experiência que ela nunca havia conhecido. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele a levou a uma loja de roupas sofisticada, pois o contraste com o que Gabriela estava acostumada era chocante. Gabriela entrou na loja com as mãos tremendo e um pouco de nervosismo e excitação em seus olhos. Percebendo o nervosismo dela, Gerson resolveu dar um empurrãozinho. "Você pode escolher o que quiser", ele disse com um sorriso gentil. "Hoje é sobre você. Escolha algo que você realmente goste." Maravilhada com a variedade de roupas luxuosas e os detalhes extravagantes que nunca havia visto antes, Gabriela olhou ao redor. Ela tocou os tecidos com um olhar incrédulo, como se temesse que a qualquer momento aquela realidade pudesse desaparecer. Eu não sei por onde começar", Gabriela admitiu, cheia de espanto no rosto. "Não se preocupe", Gerson encorajou. "Apenas escolha algo que te faça sentir bem. Aproveite esse momento." Com a mente girando entre as possibilidades, Gabriela se dirigiu para os provadores. Ela escolheu algumas peças, incluindo um vestido que combinava com seus olhos e uma jaqueta elegante. Ao se olhar no espelho, ela mal podia acreditar na transformação. A imagem refletida era de alguém que parecia pertencer a um mundo completamente diferente do seu, o que antes parecia impossível. Enquanto Gabriela experimentava as roupas, Gerson esperava com uma mistura de satisfação e alívio. Ver a menina tão feliz e deslumbrada era um consolo para ele, especialmente depois da dor e da tensão causada pela separação de Adriana. No final do dia, Gabriela voltou para casa com um sorriso radiante, uma sensação de gratidão profunda e uma nova percepção do que sua vida poderia se tornar. Para ela, o tratamento que estava recebendo e as experiências novas eram um presente inesperado e transformador. O mundo que ela estava começando a descobrir parecia infinito em suas possibilidades, e Gerson estava determinado a fazer tudo o que pudesse para assegurar que Gabriela aproveitasse ao máximo essa nova vida. Durante a semana que se seguiu, Gerson e Gabriela mergulharam em uma rotina cheia de novas experiências e alegrias. Juntos, os dois exploraram a cidade com entusiasmo. Foram a restaurantes elegantes, onde Gabriela se maravilhava com pratos sofisticados e sabores exóticos. Passearam por parques tranquilos, desfrutando da beleza dos jardins e do ar fresco, e se divertiram com jogos de videogame, rindo e competindo amistosamente. Cada atividade compartilhada trazia um brilho novo para os olhos de Gabriela, e Gerson sentia uma profunda satisfação ao ver a alegria e a felicidade da menina. Para ele, esse tempo com Gabriela parecia como a realização de um sonho de família que sempre havia desejado. E um sentimento especial tornava cada momento ainda mais precioso. No entanto, enquanto a relação entre Gerson e Gabriela se fortalecia, a tensão entre Gerson e Adriana se intensificava. A presença de Gabriela trouxe à tona a frieza crescente entre eles. Adriana se sentia cada vez mais excluída e frustrada com a nova dinâmica em sua vida. Por este motivo, a casa,
que antes era um palco de festas e luxo, agora parecia um campo de batalha emocional. A gota d'água foi uma refeição silenciosa e desconfortável, onde as conversas eram mínimas e o ambiente estava carregado de tensão. Adriana, com um semblante fechado e irritado, finalmente não conseguiu mais se conter. Quando terminaram de comer e as louças foram retiradas, ela se virou para Gerson com uma expressão decidida. "Gerson, precisamos conversar", Adriana disse com a voz dura e direta. "Eu não posso continuar vivendo dessa maneira. Essa nova vida com Gabriela não era o que eu imaginava para mim. Estou cansada das suas decisões impulsivas e do impacto que elas têm em nossa vida." Gerson a olhou sentindo uma mistura de tristeza e frustração. "Eu só quero fazer a coisa certa para Gabriela. Ela precisava de uma chance e eu não podia ignorar isso." Adriana o interrompeu em um tom firme. "Não se trata apenas de Gabriela. Eu estou esgotada. Eu não posso desistir dos meus próprios sonhos e desejos por causa de uma criança que não é minha. Eu não estou disposta a abrir mão do que construí para a nossa vida." As palavras de Adriana caíram como um peso esmagador sobre Gerson. Ele se sentiu devastado, com a sensação de estar perdendo não apenas o relacionamento com a esposa, mas também a chance de criar a família que sempre desejou. A dor de ver seu casamento desmoronar e de enfrentar uma separação iminente era quase insuportável. "Então o que você está dizendo?" Gerson perguntou com a voz embargada. "Eu estou dizendo que não consigo mais suportar isso", Adriana respondeu, sem hesitar. "Eu quero me separar. Não posso continuar vivendo desta forma e não estou disposta a mudar meus planos e minha vida por causa de uma situação que não escolhi." Gerson sentiu uma tristeza profunda ao ouvir essas palavras. Ele sabia que estava enfrentando um momento decisivo em sua vida. A dor da separação e a responsabilidade de cuidar de Gabriela, simultaneamente, eram um fardo enorme. Enquanto Adriana saía da casa, deixando claro seu desejo de seguir em frente, Gerson ficou sozinho com seus pensamentos. A difícil decisão que ele havia tomado agora parecia ainda mais pesada e cheia de complexidade. Com as palavras de Adriana em mente, Gerson voltou seu foco para criar um ambiente acolhedor e estimulante para Gabriela. Ele decidiu escrever um novo capítulo em sua vida, colocando toda a sua energia em cuidar da menina e garantir que ela tivesse todas as oportunidades que antes lhe foram negadas. Nas próximas semanas, a vida de Gerson mudou completamente. O impacto de Adriana em sua vida parecia diminuir a cada dia, substituído pela alegria crescente que Gabriela trazia. Gerson se envolveu ativamente no papel de pai adotivo e ajustou sua rotina para estar presente na vida de Gabriela, participando das atividades escolares e das brincadeiras. Assim, o vínculo entre os dois se fortalecia cada vez mais, criando uma relação que parecia compensar as perdas e dificuldades enfrentadas por ambos. A risada de Gabriela e sua empolgação com as novas experiências eram um alívio para Gerson, como um lembrete constante de que sua decisão havia sido a certa. Tempos depois, em uma tarde ocupada, enquanto Gerson transitava de uma reunião para outra em São Paulo, algo capturou sua atenção. Ele avistou uma mulher andando pela calçada que lhe parecia muito familiar, embora andasse de um jeito estranho. O passo dela, uma combinação de determinação e fragilidade, fez com que Gerson desacelerasse e observasse mais de perto. Conforme se aproximava, Gerson reconheceu a mulher. Era Paola, uma ex-namorada de longa data. Seu coração acelerou com surpresa e curiosidade ao vê-la. Sem hesitar, ele parou o carro e se aproximou dela. "Paola!" Gerson a chamou, com a voz cheia de incredulidade. Paola se virou, surpresa ao ouvir seu nome. Ao ver Gerson, seus olhos se encheram de lágrimas. "Gerson, é você." Ele a observou, notando a aparência cansada e a tristeza em seu rosto. "O que você está fazendo aqui?
Não posso acreditar que nos encontramos. Paola respirou fundo, tentando se recompor. Eu tenho uma história para te contar. É sobre algo que aconteceu no passado. A revelação que se seguiu foi dolorosa e inesperada. Paola explicou que, após sua separação com Gerson, ela descobriu que estava grávida de uma menina. Por dificuldades financeiras e problemas familiares, Paola havia deixado a filha sob os cuidados de Cristina, um ex-babá, na esperança de que a criança fosse bem cuidada. Eu estava tentando lidar com a gravidez sozinha, mas a vida se tornou muito difícil para mim. Recentemente, sofri um acidente que me impossibilitou de trabalhar e de cuidar de mim mesma. Quando Cristina me disse que um homem havia levado Gabriela, eu fiquei desesperada. Eu sabia que precisava encontrar minha filha. A revelação tocou profundamente Gerson. Ele sentiu uma mistura de compaixão e tristeza ao ouvir a história de Paola, mas ele não podia ignorar as coincidências. Você está dizendo que sua filha se chama Gabriela? E uma mulher chamada Cristina cuidava dela? Sim, Paola confirmou com um aceno de cabeça e lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu preciso procurar por ela. Não queria que Gabriela passasse mais tempo longe de mim. Gerson ficou em silêncio, absorvendo a informação. A dor e o arrependimento de Paola, combinados com o desejo desesperado de recuperar a filha, eram evidentes. Ao mesmo tempo, ele também sentia a responsabilidade de proteger Gabriela, que agora tinha duas pessoas importantes em sua vida, cada uma com suas próprias lutas e histórias. Vamos conversar mais sobre isso, Gerson disse suavemente. É preciso ter calma em um momento assim. Eu também tenho algo para te contar. Paola assentiu, ainda com lágrimas nos olhos, e os dois se dirigiram para um lugar mais tranquilo, onde poderiam discutir o futuro de Gabriela e como poderiam lidar com a situação complicada que agora enfrentavam. Em um pequeno café no centro da cidade, Gerson ainda estava atônito com a revelação de Paola, sentindo que o chão sob seus pés havia desaparecido. Ele estava tentando processar a magnitude da situação enquanto ouvia a mulher que há tanto tempo havia sido uma parte importante de sua vida, agora revelando um novo e surpreendente aspecto de sua realidade. O problema, Gerson, é que eu estava grávida de você, mas nunca tive coragem de te contar isso, disse Paola, soltando a informação como uma bomba no meio da conversa. Então, você está dizendo que a menina pode ser minha filha biológica? Gerson perguntou, com a voz trêmula de incredulidade. Com os olhos ainda marejados, Paola confirmou em um aceno de cabeça. Sim, Gerson. Eu sei que é muito para digerir, mas é verdade. Depois da nossa separação, descobri que estava grávida e deixei Gabriela sob os cuidados de Cristina para vir para cá e procurar emprego. Eu não tinha condições de cuidar dela na época, e agora, depois do que aconteceu comigo, eu preciso dela de volta. Da última vez que liguei para Cristina, ela disse que um homem rico a havia levado embora, prometendo lhe dar uma vida melhor. O choque e a confusão dominaram Gerson. Ele sentiu uma onda de emoções conflitantes enquanto tentava compreender como essa nova informação se encaixava em sua vida e no vínculo que havia desenvolvido com Gabriela. O fato de que Gabriela poderia ser sua filha biológica abria novas possibilidades e levantava uma série de questões não resolvidas. Como isso mudaria o relacionamento que ele havia construído com a menina? E qual seria o impacto sobre a vida dela? Gerson olhou para Paola, tentando encontrar alguma forma de lidar com a complexidade da situação. Eu não sei como reagir a isso. Na verdade, eu sou o homem que a buscou na casa de Cristina, pois a encontrei pedindo esmolas no cemitério. Ele admitiu com a voz carregada de tristeza e perplexidade. Eu tenho desenvolvido um vínculo profundo com Gabriela e não posso simplesmente ignorar isso. Mas eu jamais imaginaria que eu pudesse ser pai dela. Isso é demais para processar, Paola. Eu entendo, Paola respondeu em um tom sincero.
Eu sei que não é fácil e que não era o que você esperava, mas precisamos fazer o melhor para Gabriela agora. Por favor, vamos para a sua casa. Eu preciso encontrá-la e explicar tudo para ela. Com um senso de urgência, os dois foram imediatamente para a casa de Gerson. A viagem foi silenciosa, com cada um perdido em seus próprios pensamentos e preocupações. Gerson sentia um turbilhão emocional enquanto imaginava o momento do reencontro entre Paola e Gabriela. Ao chegarem em casa, Gerson encontrou Gabriela na sala, distraída com um livro. A menina levantou o olhar ao ver os dois entrar, surpresa e curiosa com a presença de Paola. Gabriela, temos uma visita especial. Gerson começou, tentando manter a voz firme, apesar da emoção que sentia. Esta é Paola, mas com certeza você já a conhece. Gabriela olhou para Paola com uma mistura de surpresa e confusão. Mãe, ela repetiu, e essa palavra ecoou em sua mente como um conceito novo e intrigante. Paola se aproximou lentamente, com lágrimas escorrendo por seu rosto. Sim, Gabriela, sou eu. Sinto muito por ter estado longe e por tudo o que você passou. Eu estava em uma situação difícil, mas agora estou aqui e quero cuidar de você. Gabriela parecia processar a informação e seu rosto parecia uma tela de emoções conflitantes. Mas por que você não voltou antes? Paola tentou encontrar as palavras certas. Eu não consegui cuidar de você na época, mas nunca te esqueci. E agora, mesmo com todas as dificuldades, eu quero tentar recuperar o tempo perdido e ser parte da sua vida. Gerson, observando o encontro, sentia uma profunda tristeza e uma sensação de perda. As lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele via a complexidade das emoções envolvidas nesse momento. Ele ainda não havia completamente aceitado a ideia de que Gabriela poderia ser sua filha, e o peso da situação parecia esmagador. Apesar da tensão e do turbilhão emocional que permeavam o ambiente, Gerson sentiu que precisava transformar o momento carregado de incerteza em algo positivo e alegre. Observar Gabriela, pela primeira vez como sua filha, fez com que ele enxergasse a vida de uma nova maneira. Gerson precisava reafirmar seu vínculo com Gabriela, especialmente agora que a nova revelação sobre sua paternidade biológica havia mudado tudo para ele. Com um profundo sentimento de alegria e uma nova esperança, Gerson se aproximou de Gabriela, interrompendo a conversa entre mãe e filha. Gabriela, eu tenho algo muito especial para te dizer, ele começou, tentando transmitir uma sensação de entusiasmo e amor. Eu e sua mãe namoramos há alguns anos quando eu ainda morava em Minas Gerais, e antes de deixar o país para estudar na Europa. Isso foi há 6 anos, bem quando você nasceu. Que loucura, não é? Isso significa que eu sou seu pai biológico. Gabriela o olhou com um misto de surpresa e curiosidade. Havia um brilho de compreensão em seus olhos, e ela sorriu timidamente ao ouvir a novidade. Sem perder um momento, Gerson decidiu fazer algo para celebrar a nova configuração familiar e para criar uma memória positiva. Com um sorriso largo, Gerson se agachou e, de repente, levantou Gabriela nos braços. Ele a girou no ar com um entusiasmo genuíno, imitando o voo de um avião. A ação foi espontânea e cheia de alegria, e a risada contagiosa de Gabriela preencheu a sala, como uma música feliz. Em um som puro e cristalino, a risada de Gabriela ecoou sua emoção e alívio. O sorriso dela, radiante e genuíno, iluminava o ambiente. Paola, observando a alegria da filha, sentiu uma onda de satisfação e realização. Apesar das dificuldades e das complexidades que surgiram, o gesto de Gerson e a resposta de Gabriela representavam a possibilidade de uma nova vida juntos. Era um momento de celebração, como um novo começo, para todos. Enquanto a tarde se transformava em noite, a casa de Gerson estava cheia de uma nova energia e otimismo. A visão de Gabriela e Paola, agora integradas em sua vida,
trouxe a certeza de que, apesar das adversidades, havia um caminho para a felicidade e a realização. Gerson sentia que finalmente estava no caminho certo. De alguma maneira, Gerson sentia que o destino havia conduzido todos a um novo começo. Ele deseja encontrar uma forma de recuperar o tempo perdido e criar algo positivo a partir das dificuldades enfrentadas. Dali em diante, o amor e a dedicação a Gabriela e Paola se tornaram o centro de sua vida, e Gerson estava determinado a fazer tudo o que pudesse para garantir que eles construíssem um futuro brilhante e cheio de amor, juntos. Nos dias seguintes, Gerson, Paola e Gabriela saíram para um passeio pelas ruas de São Paulo. O impacto da novidade fez com que os três, em uma decisão silenciosa, decidissem se dedicar ao máximo para recuperar o tempo perdido. Certa tarde, o sol estava baixo no céu, lançando uma luz dourada sobre a cidade e criando um ambiente de renovação e esperança. As ruas estavam vibrantes com o movimento cotidiano, mas para eles, aquele passeio era mais do que uma simples caminhada. Era um momento de reconciliação e descoberta. Paola estava apoiada no braço de Gerson, que a sustentava gentilmente, ajudando-a a se manter firme enquanto caminhava. Gabriela, com um brilho de curiosidade e contentamento nos olhos, segurava a mão de Gerson. O toque suave das mãos entrelaçadas era um gesto de carinho e um sinal da nova conexão que estava sendo formada. O trio caminhava lentamente pelas ruas, aproveitando cada momento juntos. Eles exploravam diferentes bairros, observando as vitrines das lojas e apreciando a arquitetura única da cidade. A conversa fluía naturalmente, com Gerson e Paola trocando palavras de encorajamento e apoio, enquanto Gabriela escutava atentamente, absorvendo o novo ambiente ao seu redor. É estranho pensar que, há apenas uma semana, nossas vidas eram tão diferentes, Paola comentou, olhando ao redor com um sorriso pensativo. Mas sinto que este passeio é um bom começo para nós. Gerson sorriu, apertando suavemente a mão de Gabriela. Sim, é um novo começo. E estou feliz por estarmos fazendo isso juntos. Quero que todos saibam que, apesar das dificuldades, estou aqui para apoiar cada uma de vocês. Gabriela olhou para os dois adultos com o rosto iluminado por um sorriso de alegria. Eu também estou feliz. Nunca imaginei que poderia ter uma família feliz. Enquanto caminhavam, Gerson notava o quanto Gabriela parecia mais relaxada e confiante. A presença de Paola ao lado dele parecia suavizar a tensão que havia marcado pelos últimos dias, e ele sentia que estava começando a construir uma base sólida para a nova configuração familiar. O passeio continuou, com os três explorando a cidade e conversando sobre seus interesses e esperanças para o futuro. A cada passo, parecia que o vínculo entre eles se tornava mais forte e mais genuíno. Eles estavam, finalmente, começando a encontrar um caminho a seguir, ajustando-se à nova realidade com um senso renovado de propósito e unidade. Quando o sol começou a se pôr, lançando um tom suave de laranja e rosa sobre a cidade, Gerson, Paola e Gabriela encontraram um pequeno café ao ar livre. Eles sentaram-se à mesa, apreciando um café e alguns doces enquanto continuavam a conversa. A atmosfera tranquila e a companhia um do outro trouxeram uma sensação de paz e satisfação. Nos meses que se seguiram, o relacionamento entre Gerson e Paola voltou a florescer, e ele estava focado em garantir que ela recebesse o tratamento adequado para as sequelas do acidente. Sua determinação em prover o melhor cuidado para Paola refletia sua intenção sincera de cuidar de todos os membros de sua nova família, sem se importar com o desafio. Assim, Gerson imediatamente tomou providências para tratar o problema. Ele agendou uma consulta com o renomado Dr. Esteves, proprietário de uma das mais conceituadas clínicas ortopédicas de São Paulo. O Dr. Esteves era conhecido por sua expertise
em casos complexos e por ter ajudado muitos pacientes a se recuperarem de lesões graves. Quando Gerson contou a Paola sobre a consulta, ela sentiu um alívio imediato. A preocupação com seu tratamento e a incerteza sobre o futuro estavam pesando sobre ela. E, por isso, a promessa de Gerson trouxe um brilho de esperança aos seus olhos. Eu vou fazer o possível para garantir que você receba o melhor tratamento, Paola. Gerson assegurou com firmeza, segurando a mão dela. Você está passando por um momento difícil e quero que saiba que estou aqui para ajudar no que for preciso. Paola, tocada pela sinceridade de Gerson, sorriu de forma agradecida. Obrigada, Gerson. Isso significa muito para mim. Eu realmente preciso de um tratamento adequado para me recuperar completamente. Não sei o que faria sem sua ajuda. Desta forma, a consulta com o Dr. Esteves foi marcada para o início da semana seguinte. Enquanto aguardavam o dia do exame, Gerson se dedicou a providenciar tudo o que fosse necessário para garantir que Paola estivesse confortável e bem cuidada. Ele organizou a logística de transporte para a clínica e se assegurou de que todos os detalhes estivessem acertados. Além disso, Gerson continuou a dedicar tempo de qualidade a Gabriela, tentando criar um ambiente estável e feliz para ela, apesar dos desafios que estavam enfrentando. Ele sabia que, enquanto cuidava de Paola, precisava manter a atenção e o carinho voltados para a filha, para garantir que ela não se sentisse negligenciada durante o período de transição. Quando o dia da consulta chegou, Gerson e Paola foram à clínica ortopédica com um sentimento misto de ansiedade e esperança. O Dr. Esteves recebeu Paola com profissionalismo e empatia, realizando uma avaliação detalhada da lesão e discutindo o plano de tratamento. Gerson esperava fora do consultório com o coração pesado pela preocupação com a saúde de Paola, mas também carregado de uma determinação inabalável. Após a consulta, quando Paola saiu do consultório com um plano de tratamento em mãos, Gerson a encontrou com um sorriso encorajador. O Dr. Esteves disse que há uma boa chance de recuperação completa com o tratamento adequado. Vamos nos certificar de seguir o plano à risca, ela disse emocionada. Antes de continuar, Paola sorriu, agradecida pela dedicação de Gerson. Eu confio em você, Gerson. Obrigada por estar ao meu lado e por fazer tudo isso por mim e por Gabriela. Gerson assentiu, sentindo um renovado senso de propósito. Sua decisão de ajudar Paola e continuar a cuidar de Gabriela não era apenas uma questão de compromisso. Era uma expressão de seu amor e de sua vontade de construir uma nova vida ao lado de sua família. De imediato, o tratamento de Paola, coordenado com esmero por Gerson, começou a mostrar resultados. E a recuperação dela trouxe um alívio tanto físico quanto emocional. Ela finalmente pôde caminhar sem dor e retomar suas atividades com um novo vigor. O relacionamento entre ela e Gabriela se fortalecia a cada dia, enquanto mãe e filha exploravam juntas a nova dinâmica familiar. Gerson, em particular, experimentou uma transformação significativa em sua própria vida. O caminho para a felicidade que ele havia buscado por tanto tempo, agora se manifestava através da realização de seu desejo de ter uma família completa e amorosa. Sua jornada mostrou que, mesmo em meio a adversidades, é possível encontrar um novo começo e construir algo positivo e duradouro. O futuro de Gabriela e Paola parecia agora cheio de possibilidades e promessas. Com o apoio contínuo de Gerson e o amor renovado entre todos, eles estavam prontos para enfrentar novos desafios e aproveitar as oportunidades que surgiriam. A nova configuração familiar trouxe uma sensação de completude e esperança, marcando o início de uma nova e promissora fase em suas vidas. Apesar das adversidades e desafios que marcaram sua jornada, o destino havia reunido Gerson e Paola de uma forma inesperada e surpreendente. O caminho tortuoso que levou Gerson a descobrir que Gabriela era sua filha biológica
trouxe à tona não apenas novas responsabilidades, mas também uma oportunidade para a construção de uma nova vida. O amor e a determinação de Gerson em oferecer uma vida melhor para Gabriela culminaram em uma reconciliação que trouxe esperança e renovou a perspectiva de todos os envolvidos. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!